Então eu sempre falava que a minha vida estava cercada por um muro. Bom, é cansativo, mas é uma entrega que tu faz para a cidade. O início de pré-campanha, a minha intenção de voto era 1,8. E ali eu posso afirmar que foi a minha grande experiência profissional de toda a minha vida. Quem senta na cadeira do prefeito, que não é o prefeito, ele não será prefeito. E eu levando a minha... chegava a olhar o celular depois do hater e comentário negativo? Não. Ah, agora tu... Eu tenho uma... Se para mim nunca foi algo que eu pensava em ser prefeito, imagina para eles. Empreendedorismo e política caminham juntos. Esse é Empreendendo Política. A gente está seguindo com essas entrevistas, né? Tô com o Rafael Silva aqui. A gente tem aprendido bastante, né? Visitando as prefeituras. É um mundo diferente do nosso. É um mundo diferente do nosso. É um mundo diferente do teu antigamente, né? Exatamente, exatamente. E hoje estamos aqui em Indaial, né, Rafa? A gente tem a alegria de estar com o prefeito Silva. Legal, obrigado, Que João. é amigo Obrigado. nosso. Meu parente é da Silva também? Pois é. É da Então Silva. somos três parentes aqui. Esse da Silva também. Sério? É, Olha aí. João Paulo Taumaturgo da Silva. Da né? Silva, olha aí, ó. Eu não uso porque senão fica muito grande, né? Sim. Ou porque tem vergonha. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Mas, Rafa, vamos começar. isso. O Rafa sempre começa as nossas Silvio, perguntas. tem uma pergunta meio estranha aí, mas Tá é bom. super importante. Tu é um homem que vive numa casa com 3 mulheres, né? Isso, E isso. a primeira pergunta é mais íntima aí. Aham. Tu manda mais em casa ou tu manda mais na prefeitura? Essa é uma pergunta fácil para responder na prefeitura. Na prefeitura. As meninas, elas têm uma organização diferente da nossa, né? Então, lá em casa existe a democracia plena. Legal. Aham, Tudo claro. é colocado em imagino. votação e eu perco tudo. Não adianta, não adianta. Então, mas é bem Pô, legal. tem uma assim. articulação boa do outro lado ali. É bom que lá ele aprende a articular. Mas é bem interessante assim, a dinâmica com elas, né? A Maria Clara está com 20 anos, está cursando medicina, a Alice está com 13, está indo aí para o oitavo ano, né? E a Simone, a gente é casado há quase 27 anos, Legal. a gente vem de uma longa história, né? Pô, De tu muito tá mais apoio. tempo com ela do que com a Teca teve, então. A Ou não, Teca foi quase? 29. Ah, então tá Teca quase. foi 29, chegando lá, né? Eu tô chegando lá, né? Então, elas são a minha base, né? E isso é muito importante. Depois dessa vida pública, assim, essa loucura toda, a família e elas compreenderam, né? Essa mudança. Eu vou ter uma pergunta que é sobre isso também, mas antes disso, quem é o Silvio fora da prefeitura? Né? Porque quando se torna prefeito sim, muda sim. muito tua vida, mas quem é esse Silvio? Eu tenho duas fases bem distintas, Rafael, assim, na minha vida, né? Minha vida profissional, meu primeiro emprego foi na Teca, fiquei 29 anos lá. Então eu sempre falava que a minha vida estava cercada por um muro, que era a indústria. E, porra, tudo que era feito, a minha formação, tudo voltado para a área industrial, né? Trabalhei muito tempo de mecânico, né? Comecei como mecânico, aprendiz de mecânico. Veio do chão de fábrica mesmo. Bem chão de fábrica e fui Imagina o galgando primeiro emprego, né? primeiro emprego. E era uma prática comum que hoje eu percebo que algumas grandes empresas estão retornando. A empresa contratava menor aprendiz, eu tinha 14 anos na época, e mandava a gente estudar no Senai de Blumenau. Na época não tinha Indaial ainda o Senai. E eu estudava no Senai de Blumenau de manhã e à tarde, e à noite eu fazia o ensino médio aqui em Indaial. Então a minha rotina durante um pouco mais de 2 anos era estudar em 3 períodos, né? Só que o que a Teca fazia com isso? Ela ia montando uma mão de obra qualificada com pessoas muito jovens. A Teca comprou a malharia Indaial aqui em 86, logo após as grandes enchentes, de 83, 84. Aí na sequência ela fez um muro de contenção e na sequência ela comprou Indaial e fez uma fábrica nova aqui com maquinário novo. E, logicamente, ela precisou de muita mão de obra. E uma das estratégias dela, que era muito interessante, estou falando lá em 87. Eu entrei em 87 na Teca, né? De pegar essa gurizada, mandar para o Senai e ir aproveitando. Então, tinha eletricista, tinha o mecânico, o eletrônico. Tu contratava através da educação. Isso. Né? E os caras não vinham preparado e faziam o onboarding dentro do Senai. E tu vê que essa estratégia, a gente tem em Blumenau um programa de tecnologia que ficou muito conhecido dessa forma, né?
E na verdade é algo que já era uma cultura porque tu precisa desenvolver mão de obra. É um Isso, desafio desenvolver isso. mão de obra. Na indústria isso é muito antigo. Isso. Exatamente. E a minha vinculação com o Senai é bem interessante, porque o meu início profissional foi o Senai, e depois Tu virou professor. Tu eu virei lecionou lá, professor, né? por conta de Até uma... pouco tempo atrás era professor Me ainda, né? mandaram embora ano passado. A Silvia me ligou, o prefeito, vou ter que demitir. Eu digo, mas não acredito. É que não pode por causa do compliance. O Senai Claro, não faz permite. Então, depois de 18 anos de docência, eu E saí tu do tens Senai. algum hobby específico assim? Gosta de ter alguma Agora, os meus atividade? hobbies acabaram todos, né? Agora tá complicado, né? A gente vinha falando um pouquinho antes ali de atividade física e tal, mas a agenda é algo muito Pesa, né? complicado, né? Ela é pesada, mas é prazerosa. Eu sempre falo, né? Ontem eu saí daqui, comentei com vocês, né? Hoje, na verdade, 1h da manhã, quando terminou os jogos aqui do torneio de verão, mas sai com um sentimento muito bom. Pô, é cansativo, mas é uma entrega que tu faz para a cidade. Vários prefeitos ontem presentes, o prefeito Egídio Ferrari, o Rafael Hampton, o Jean, lá de Benedito Novo, a vice-prefeita Maria Regina estava aqui. Legal. Então, assim, uma celebração muito legal, o Sérgio Luiz Peters lotado. Então, tu sai cansado, mas tu sai com uma ideia de realização, né? Isso, exatamente. Então, isso tudo aí... E tem que lembrar que esse torneio é o maior do Brasil, né? O torneio de verão é o maior do Brasil. Isso, né? Então, exatamente. Um nível técnico altíssimo. E as torcidas fazem um show à parte que é muito legal. Não, é uma atração, né? O meu sócio, por exemplo, ele tinha marcado um negócio lá em casa. Ah, vamos lá em casa. Não, cara, eu comprei ingresso pro torneio de verão, Porra, por isso, né? Não, então transmitindo, assim, tá bem envolve legal. regionalmente de uma maneira bem... TV Falcão tá passando jogos ao vivo, tá bem legal. A gente foi melhorando nos últimos anos a qualidade da transmissão. Então hoje o jornalista que está na quadra, ele é um jornalista esportivo. Então assim, comentaristas são da área. Então quem não consegue vir assistir ao vivo aqui no pavilhão, ele assiste em casa. E com isso o nome de Indaial e do torneio de verão foi para o Brasil todo. E tu vai aumentando essa audiência, né? Pouco a pouco, em 2, 3, 4 anos, tu cria uma galera de fãs, que é o que o futebol no final faz. E além disso, envolve todo um investimento econômico que move a cidade. Exatamente. Né? Porque a gente de fora que vem, dinheiro que fica. Os próprios jogadores, enfim, tem uma série, tem um viés econômico financeiro bem importante para a cidade também, né? A comissão técnica do Jaraguá, que está representando o Cachorrões, né? São 35 pessoas. Caraca. A gente pensa, meia dúzia de jogador, né? Não, são 35 pessoas. Vem o staff técnico todo para cá. E que acaba se hospedando, consumindo, alimentando. Exatamente. Conhecendo a cidade. Conhecendo a cidade. Por exemplo, Ascurra. Ascurra também tem um time de liga. O que eles fazem? Tem um sócio torcedor, paga uma mensalidade. Eles fazem um jogo de apresentação na cidade. Que legal. Eles movimentam a cidade toda por conta do time. Legal. Então são 2 semanas que várias cidades aqui do entorno de Indaial que vivem o torneio de verão junto conosco. Que legal. É bem legal. E só para terminar, Rafael, então eu tenho uma boa parte da minha vida que eu estava na indústria, então eu estava cercado lá pelos muros e o meu mundo era... Literalmente pelo muro. E foi uma época que eu perdi o meu sobrenome. Para quem não sabe, a Teca é um muro. Isso, tem um muro. Parece um castelo lá. Inclusive então, a Teca tá indo muito bem, né? Tá uma recuperação interessante. Eu sempre torço por ela, porque todos que passaram pela Teca têm um carinho especial por essa empresa. Legal. Mas o que acontece? E foi uma época que eu perdi o meu sobrenome, porque daí eu era o Silvio da Teca. Isso acontece bastante. Agora é o Silvio da Prefeitura. Agora 30 anos numa empresa. E eu fui para um segundo momento, onde eu recebo um convite do ex-prefeito André Moser para ser secretário municipal. E eu não tinha filiação partidária, nunca acompanhava política, não tinha... A minha ignorância era tão grande no tema que eu perguntei para ele, eu seria subordinado a quem? Ele riu, Silvio, tu é primeiro escalão, tu vai estar direto ligado a mim e tal. E vim para cá. Talvez aquele sim que eu dei em abril de 2017 que virou a chave de um outro momento na minha vida. Fiquei por 8 anos como secretário na gestão do André. Passei por 5 secretarias, fui secretário de Administração e Finanças, Saúde, Educação, Cultura e Gabinete. Então, esses 8 anos eu consegui dar uma rodada, fazendo a polivalência que a gente aprende, né? Vai preparando, né? A polivalência que a gente aprende tanto na fábrica, né? Na indústria. E isso foi me moldando.
E chegou um momento onde o nosso grupo político tomou a decisão de colocar o meu nome à disposição para a majoritária, e foi uma loucura, né? O início de pré-campanha, a minha intenção de voto era 1,8%. E os concorrentes já tinham 25%, 28%. Caraca. Então foi um negócio muito maluco, assim, quando a gente começou a pré-campanha, eu fiz mais de 700 visitas nas casas das Esse pessoas. 1,8, porque tu era um cara low profile? Isso. Tá. Isso. Desculpa, a Isso. resposta é dele, mas porque não, o Silvio era com todo o respeito do mundo, o Silvio era um ilustre desconhecido, era um Isso, cara que sim, não sim. era um que frequentava. Eu era um E técnico. isso, na verdade, hoje é um fato que, na verdade, se torna muito engrandecedor, porque a campanha te colocou e tu conseguiu se firmar prefeito, então isso é um baita... Porque O underdog, né? O cara que vem lá de baixo, mas ele tem uma carreira que prova aquilo que ele pode fazer. Isso, ele era validado pela carreira dele, Sim, mas ele não era conhecido. Tanto 8 anos de secretaria, né? Na verdade, a nossa eleição, o nosso jogo eleitoral, me corrija se a opinião for contrária, mas na minha opinião, é um grande concurso de popularidade, né? Essa é a verdade. Não, o critério técnico na avaliação do eleitor, ele não é o principal. O principal é se o cara frequenta a tua casa, se visita teu bairro. O que dele não tinha no começo. Aí ele passou a fazer isso com um viés técnico muito positivo. Sim, isso mesmo. E daí o que acontece? 3 fatores que acabaram impulsionando a candidatura, né? Primeiro, que a gente estava representando um governo que foi um divisor de águas para Indaial, né? Os 2 mandatos do prefeito André foram decisivos para uma mudança de rumo e acabou acelerando o crescimento da cidade nos últimos 8 anos. Então isso também, e eu fiz parte de forma muito ativa desse governo, mesmo não aparecendo muito. O maior período que eu tive uma visibilidade maior dentro do governo foi os quase 2 anos que eu fui secretário de saúde. E ali, João Chegaste Paulo, a ser diretor do hospital também, tive uma passagem pelo Hospital Beatriz Ramos, e ali eu posso afirmar que foi a minha grande experiência profissional de toda a minha vida, ser secretário de saúde, porque é um negócio complexo, absurdo, é um negócio assim que te consome muito e te aproxima da população. Imagina. Ali foi um momento muito complicado para a população, né? Quando o cara precisa acessar isso. A dor dele é a maior, o tempo de espera dele é o maior, então é um momento delicado que você está lidando com essa família, né? Só que é um aprendizado gigantesco, né? Ô Silvio, se me permite, 2 em 1, na verdade. Obviamente eu quero saber, né? Tu participou do governo André, acho que bastante tempo, né? 8 anos. 8 anos, 8 foram anos. os 2 mandatos completos. Isso. Teve toda uma experiência relacionada à gestão pública, né? Então, assim, primeiro, né? Eu percebo certa similaridade entre a gestão pública e o mundo corporativo, que era dentro da companhia. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, mas principalmente também, assim, como é que foi... Porque, assim, quando tu tá dentro do governo e tu é um secretário, tu tens o teu comando. Eu tive a oportunidade também de ocupar cargo público, a gente tem um comando. Sim. Mas o prefeito, ele é a figura onde a gente está sempre norteado, porque é o prefeito que determina o caminho, né? Sim. Ter assumido, né, o primeiro dia como prefeito deve ter sido um momento, né, tipo, pô, e agora? E né? agora? Friozinho na barriga, né? Muito. Então, entender de ti, né, como é que foi esse primeiro momento, esse primeiro dia, essa... Primeiro que tu tens um tempo para ir absorvendo isso tudo, né? A eleição ali em outubro, né? Então você tem ali praticamente outubro todo, novembro, dezembro, para fazer uma transição que, quando é uma sucessão, é muito mais facilitada, né? Mas tu já tem 3 meses ali que tu começa a trabalhar, né? Com formação de secretariado. Quase um prefeito ali, isso, né? Isso. E a sucessão facilita isso, né? Então, formação de secretariado, que é um desafio gigante. Hoje nós temos 12 secretários, mais... Quem que é o secretário da saúde? A Jaqueline e você ali. Ele falou, vou ferrar alguém agora. É minha oportunidade. E assim, eu e o Jonas tivemos uma felicidade muito grande de conseguir formar um colegiado muito coeso, muito técnico. Trouxeram talento lá de Blumenau, inclusive. O César, né, a Jaque, o doutor Alberto, né? Então, assim, a gente conseguiu formar um grupo de secretários fortes, técnicos, e que já estão dando resultado, né? Quando a gente olha o primeiro ano de governo, as entregas feitas, mas quando tu senta naquela cadeira, e aqui tem uma lenda urbana, que quem senta na cadeira do prefeito, que não é o prefeito, ele não será prefeito.
Sério? E eu respeitei isso, né? Aham. Eu nunca sentei na cadeira do prefeito. Eu sentei no dia 1º de janeiro de 2025, né? Porque tinha esse sentimento essa- aqui, ó, não dá azar. Imagina, Dá azar. imagina. O cara pensa em várias possibilidades que ele não pode Sim. acontecer. Eu queria saber esse dia que tu ganha eleição, que eu não perguntei isso antes, eu Aham. quero te perguntar. Como é que é esse sentimento de, Ah, tipo assim, de aprovação de É uma o- massa, são 14 mil e poucos É, que foram lá, tá ali, ó, ali no quadro. 14.644 pessoas É. que foram lá e É- colocaram seu nome lá. É algo Que é isso? Qual é esse surreal, sentimento, assim, ó. É surreal. E o que acontece, hoje em dia ainda, Rafael, acontece, eu encontro várias pessoas na rua, eu votei em ti, não te conheço, estás de parabéns. Que legal. Então, assim, é um negócio muito maluco, né? Quando tu para e analisa, assim, quase 15 mil votos, Ah. é algo... e bastante, isso pô. te dá uma responsabilidade grande, logicamente, mas é um propósito. Uhum, É o propósito que bateu na tua porta. E eu sempre falo nisso, né? Na questão do propósito. O voto me conduziu até aqui, eu e o Jonas, mas a gente tem um propósito de vida. Uhum. E isso, para mim, é muito forte, né? Porque a minha trajetória, ela não é uma trajetória comum dentro do meio político. Uhum. Normalmente, o prefeito ele foi vereador, Sim. né? Ou um líder comunitário. Ou um líder comunitário, e a minha história ela foi diferente, né? Uhum. E eu percebo que talvez é uma tendência de algumas sociedades, Uhum. de querer um perfil mais técnico, de querer um perfil que será realizador, que ele vai conseguir gerenciar a cidade como ela precisa ser gerenciada. Uma sucessão também foi novidade para Indaial, né? Primeira Primeira sucessão vez que feita. um prefeito reeleito elege um sucessor, né? Exatamente. Então a gente também quebrou esse Isso é meio paradigma. triste, né? É. Porque, em teoria, É. de longe, parece que o cara não fez um bom trabalho, então É. a próxima pessoa... Mas era cultural, Rafael, É. aqui. O que era o sentimento da população, né? 8 anos, deu para essa turma, veio uma turma nova. 8 anos, e a gente conseguiu romper De alguma isso. forma, essa sucessão, ela contribui, óbvio que mesmo que a oposição tivesse ganho, enfim, ela pensaria no melhor para Indaial, isso se imagina, né? Sim. Mas a sucessão, ela garante um continuismo nos projetos, porque tu não deve também ter mudado muito a estrutura da realidade política da cidade. E isso é importante, João Paulo, porque o que acontece? Diferentemente do privado, o privado faz planejamentos de médio e longo prazo. O nosso longo prazo é 4 anos. E para o serviço público isso não é nada. Para tu implementar uma política pública, 4 anos é insuficiente. No ano passado a gente instituiu as diretrizes para a política do portador de deficiência física. Uhum. Isso, por mais que tu trabalhe, isso é algo contínuo. Não é um mandato, Não, 2 não mandatos. é Por isso que já foi instituído como lei municipal. Uhum. Para que realmente ela fique no município depois que a gente tenha feito a passagem por aqui. E leva anos de atualizações e muito. não... A sociedade, nesse caso, a sociedade não está preparada para isso ainda. Uhum. A sociedade pensa que a acessibilidade, eu estou atendendo o portador de deficiência, e não é isso. A acessibilidade é a parte mais fácil. Sim. E esse mais fácil a gente não consegue fazer, Uhum. que é uma calçada padronizada, com piso podotátil, com rampas de acessibilidade ou um elevador. Isso tudo, o básico a gente não consegue fazer. Como é que a gente vai incluir essa pessoa com necessidade? A gente não sabe nem o número exato disso. Uhum. Nosso primeiro passo agora é fazer esse censo, fazer esse levantamento, para conseguir começar a nortear essa política pública. Instituímos agora também a política pública do bem-estar animal, no início do ano. Então, como gestor, é algo que eu quero fazer, aplicação das políticas públicas. Às vezes, no andar do mandato, às vezes a equipe acaba se perdendo. E a gente esquece do que é o principal, né? Qual que é a nossa principal função, né? A educação, a saúde, o atendimento a todos. E tu vai perdendo isso. Às vezes tu foca muito obra. Tu precisa fazer obra, é lógico. Só que às vezes tu esquece o que é tua obrigação, tua primeira obrigação, né? E o impacto da obra, politicamente falando, do ponto de vista de exposição, é muito maior. É É muito maior. Só que se não tivesse esse dia a dia da política pública do arroz com feijão, que é o mínimo ali da educação, Sim. da saúde,
é muito mais problemático do que às vezes uma obra que deixa de entregar, né? Exatamente. São duas visões, né? Uma tu precisa curar aquela dor do dia, né? Da semana e do mês. A outra tu já tem que também pensar daqui 2 ou 3 anos daquela obra que vai Isso. resolver aquela situação. Isso. Então E às vezes tu é um incompreendido, né? Que aí tu tá tomando uma decisão estratégica aqui, que tu tens uma visão. Isso acontece bastante dentro do poder público, tu vai concordar comigo. Que aí o cara olha, pô, por que o prefeito não faz isso ou não faz aquilo? Mas é que o cara não tem todos os elementos que o prefeito tem para tomar decisão, Exatamente. né? E algo que a gente vem fazendo desde o período de campanha, a gente conseguiu escrever um bom plano de governo, que isso foi fundamental também para a vitória, né? Então, um governo anterior eficiente, que mudou a história da cidade. Trabalhamos pra caramba na campanha, a gente trabalhou muito. Quando a gente fala em 700 visitas, são 700 visitas diferentes. Caraca. Que eu fiz, fora as que o Jonas fez. 700 visitas em 45 dias. Na pré-campanha, em 45 Cara. dias. Muita coisa. Fábricas, todas as fábricas, 4 horas da manhã, 3h30 da manhã, todos os turnos a gente E o cara ia. reclama de Eu acompanhei. precisa vender, né? Sabe, me dá um ódio. Vai fazer essa venda aí em 45 dias, cara. Então, assim, isso tudo. E o que foi Vou legal. mandar pra um sócio meu, tá? Sabe do que eu tô falando. E o que foi legal. Pô, eu queria um vendedor que nem o Silvio. Quanto custa tirar o Silvio da prefeitura? Como tinha que apresentar quem era o Silvio. O Jonas já era mais conhecido, porque foi vereador 2 vezes, foi presidente da Câmara. Mas como apresentar o Silvio como candidato a prefeito? Então, a nossa rede social teve um papel fundamental nisso. Aí, quando eu chegava na casa daquela pessoa, ela já me cumprimentava e falava, eu vi o teu vídeo. Boa. E isso era muito legal, porque eu não era mais um estranho para ela. Sim. Tá? E sem ter entrado na casa dela, fisicamente, eu já tinha o vídeo chegou passado antes. por ali. E a minha história é uma história como a maioria dos moradores em Indaial, né? Eu e a Simone, nas nossas famílias, nós fomos os primeiros a fazer o curso superior. Caraca. Entende? A gente casou depois, foi fazer faculdade, depois da faculdade a gente teve filhos. Então, quando eu fui narrando a nossa história, a pessoa se identificava. Pô, mas o cara é igual a gente, se ferrou um monte e tal. E eu até conto uma passagem em um dos vídeos, que a gente conseguia sair do vermelho no banco, quando eu recebi o 13º no final do ano. Resolvi o ano. Os dois estudando. A Simone, na época, era vendedora, trabalhava numa loja de decoração, e eu era mecânico. E os dois foram fazer faculdade. Eu fiz administração e a Simone fez direito. Mas tá explicado a tua eleição, ele tem uma mulher vendedora, cara. Ela com certeza participou. Como é que é o nome dos seus pais? Genésio e Maria. Legal. Meu pai fez 83 anos agora, 17 de janeiro. E para eles, a política também, a gente tem que ter um cuidado, né? A gente tenta não dar muita bola para rede social, né? E eles conseguem. E você é também? Não, meu pai é de Gaspar, ali da região do Belchor, e a minha mãe é de Bobear, Itajaí. nós somos parentes, cara. Pode também ser. É do Belchor, cara. Olha aí, ó, olha aí. Como é que isso é uma coisa que sempre é difícil para mim entender, né? Como é que é ter inimigo? Porque quando tu é prefeito, Sim. não adianta. Tu pode ser o melhor cara do mundo. Sim. Tu vai ter alguém que deu um partido diferente que assim, ele não vai nem olhar o que tu tá fazendo. Ele só vai não gostar de ti às vezes, né? Sim. Como é que é obrigado, esse critério? Henrique. Poxa, não, como é que é teu nome? Henrique. Olha aí. Agora tu é o meu Henrique, favorito agora- aqui na prefeitura, tá? Olha. Obrigado. Como é que é isso? Assim, porque na área do empreendedorismo isso não existe, ou existe muito pouco, né? Isso é algo, Rafael, que eu consigo lidar muito bem com isso. Eu posso ter alguns opositores momentaneamente. Tá. É o meu sentimento. Às vezes o outro lado, não. Eu sou inimigo do Silvio e pronto. Mas eu não tenho esse sentimento em relação a eles. O meu propósito ele é tão grande em relação a atender as demandas da cidade que isso passa batido. Passa batida, né? Durante a pré-campanha, o que eu aprendi a fazer? Eu não usava o celular. Aquelas 700 visitas, eu não usava o celular. Não olhava a rede social. Em respeito à pessoa que estava me atendendo. Porque aquela pessoa que estava me atendendo, Entendi. nós éramos estranhos. Pra ti era o 600 e alguma coisa, pra ela era a única dela. E eu levando a Mas minha... tu chegava a olhar o celular depois do hater, comentário negativo? Não. Eu consegui me blindar, não sei como. Sim. Eu não olhava a rede social, daí os assessores iam olhando alguma coisa, tal, respondendo. Porque isso é uma coisa que Ele incomoda. te consome, né? e te tira o foco.
Tira foco, Entende? concordo contigo. Ele tira o foco. A gente faz uns vídeos polêmicos no Instagram, às vezes outra galera começa a brigar lá. Isso. Se tu ficar olhando aquilo, tu passa, não, melhor deixar de lado. E toda visita eu, sem utilizar o celular e com a minha agenda. Uhum. Então eu anotava o nome da pessoa, anotava o que ela falava. Ah, não. Então isso eu percebi durante a campanha que isso era o que as pessoas queriam. Entendi. Teve uma visita que te marcou? Muitas. Sim, foi... Teve uma senhora lá na Polaquia. Eu cheguei, ali foi muito marcante. Ela, uma mulher de postura firme e tal. Daí ela chegou, senta aqui. Ah, meu Deus. Eu pensei, meu Deus. Nesse momento eu pensei, pessoal, vamos para a próxima casa. Vamos para a próxima visita, Aí o que eu fiz? Eu tinha o meu ritual. Eu chegava, o celular ficava virado, e eu abria a minha agenda e anotava o nome dela, tal. Aí eu comecei a falar, proposta, tal. Pode parar. Eu pensei, meu Deus, o que eu fiz de errado? Não, pode parar. Tu já ganhou a nossa confiança, o nosso voto, agora vamos tomar café. Eu disse, não, só para mim entender por quê. Porque tu me deu atenção. E são esses detalhes, né? São os detalhes. Eu já fui várias vezes depois disso na casa daquela família. Então isso é algo que marca, porque é uma pessoa que ela vai estar acompanhando o governo, vai estar apoiando o governo. De vez em quando ela me dá uma bronca. E é legal, faz parte do processo. De alguma maneira existem pessoas que se tornam verdadeiros aliados, né? Isso. São pessoas que brigam por ti. Isso a gente teve essa... imagino que para ti também deva ter sido muito estranho, né? Porque, óbvio, no teu time corporativo lá, quando tinha os teus liderados na Teca, também a galera comprava a tua briga e tava contigo. Isso mesmo. Mas hoje de uma maneira muito maior, ampla, né? Todo mundo lutando pela cidade, né? E o que acontece, Rafael? Quando a gente faz visitas, tu tá visitando todos os bairros, todas as classes sociais, todas as realidades, e tu vai conhecendo profundamente a cidade. E o que era legal? Durante o período de pré-campanha, nas visitas, a gente estava finalizando o nosso plano de governo. Então a gente conseguiu colocar algumas coisas, ouvindo a comunidade. Conseguiu consumir dali, entender e traduzir. E esse documento ele ficou tão bem redigido, nosso plano de governo, que quando as entidades do município eles fazem um evento com os candidatos, cada candidato tem 3 minutos para falar, para apresentar ele, né? Mas a grande função daquele momento é as entidades entregar para cada candidato um documento chamado Voz Única, onde são os pleitos das entidades em relação ao município. Né? E para nossa grata surpresa, mais de 80% do que eles colocaram no Voz Única já estava no nosso plano de governo. Então, dava para perceber que ele foi um documento muito bem redigido, em sintonia com as demandas e necessidades da cidade. E foi um documento que muitas vezes é subestimado, né? O plano de governo muitas vezes é subestimado. E aqui se tu perguntar para cada secretário nosso, o plano de governo ele é debatido em toda reunião, tem 5W2H do plano de governo, para os secretários, é cobrado isso. Olha o espírito corporativo aí. Então, aquelas ferramentas básicas do mundo corporativo, a gente foi trazendo já durante aqueles 8 anos, né, de secretário. A prefeitura é uma corporação, né? Ela entra o dinheiro, tem o cliente. A lógica é a mesma. A lógica é a mesma, né? Tu precisa fazer algumas adaptações, né? Porque não adianta tu fazer um Ctrl-C, Ctrl-V que não vai funcionar. Não é só pegar 3 orçamentos, né? Isso, não é só pegar 3 orçamentos. Então, foi naquele momento em que os outros candidatos falavam muito assim, não, é importante ouvir as entidades e tal. E por uma sorte ou por uma formatação ali da dinâmica do evento, os candidatos foram falando por ordem alfabética. E eu fui o último a falar. Aí foi legal, né? Não, eu ouvindo o que eles estavam falando e eu cheguei, olha, pessoal, além de ser importante ouvir vocês, eu quero fazer um convite para vocês. Quero que vocês indiquem o nosso próximo secretário de Desenvolvimento Econômico, porque ele, junto conosco e junto com vocês, vai executar todo o Voz Única. Entendeu? Dali ele saiu eleito. Tá ligado? Então, assim, hoje a gente tem, dentro do nosso colegiado, o Tibério, que foi uma indicação das entidades. E aquele abismo que existia entre a prefeitura e o mundo empresarial acabou. E a gente sente isso do lado de cá. O empreendedor sente isso, às vezes, de estar distante da... Óbvio, às vezes ele não busca, o empresário não busca, às vezes, também estar próximo, né? Trata a prefeitura como um ente à parte que ele não quer relação. Também é uma falha...
a gente foi se afastando, né? É. Cada um com as suas vontades, mas foi se afastando, né? E essa proximidade é legal. De Sim, trazer sim, um sim. cara indicado. Pô, E até a negócio democracia no Brasil é jovem, né? O próprio Marcondes, que é o atual presidente da CID, ele fez essa pergunta para os associados. Nós vamos nos aproximar do poder público ou não? E a resposta instantânea foi não. Uhum. Ele disse, não. que é um certo Não. preconceito. O preconceito. Ele Não. falou, não, é importante, tal, a gente tem que levar as demandas, a gente tem que acompanhar, tal. Então, o Marcondes, ele começou a quebrar um pouco esse Paradigma que tem, paradigma né? que tem. E eu até entendo esse querer ficar distanciado de algumas coisas. Só que eles não podem ficar alheios, né? Porque, às vezes, o empresário ele não vai utilizar o serviço público, mas o funcionário, sim. Total. A permanência Mas do ele em funcionário... algum momento vai precisar da prefeitura. Ah. Seja Sim, por um sim. escoamento, seja É. por infraestrutura, Mas seja por é um pontual, retroalimenta né? o outro, É né? pontual, mas o funcionário não. Ponto. Então, aquele funcionário, se ele está sendo bem atendido pelo serviço público, quer Isso. seja na educação ou na saúde, ele vai ficar no município, ele vai estar contente, ele vai estar feliz por morar na cidade onde ele tem essa acolhida. E eu acho que os empresários estão começando a perceber essa Na- importância. na verdade, que é. na Depois eu queria pousar na prefeitura. Mas posso. Não, na verdade, a leitura que eu faço é que esse movimento, até nosso, de estar aqui, eventualmente conversando e tal, tem Talvez a ver. há 5 anos atrás não existiria. Eu acho que tem a ver com essa percepção do empresariado da necessidade de Tu é proximidade. um cara super politizado, né? Tu é um cara sim, sim. bom, Sou né? suspeito de falar. Mas eu sou aquele ainda que tô sei. começando a aprender o que é isso. né? É o olhar Tu quer desconfiado. fazer uma Exato, pergunta? Senão eu Queria fazer rapidinho só. Queria pousar aqui e queria entender como tu atrai um talento aqui. Porque daquilo que a gente está falando é um pouco tu que sofre um pouco, né? Essa Tipo é uma assim, baita pergunta. tem um preconceito do Tem, empresário, e tem. também tem um preconceito de um cara que é um talento. Por que eu vou fazer na prefeitura se eu vou ganhar às vezes mais no O privado? próprio Silvio foi um desses. Vai ganhar mais, vai ganhar mais no privado. É o propósito, é o desafio, é tu conseguir fazer com que esse secretário, esse coordenador, ele entenda da importância que é estar no cargo onde ele está. Entendi. Porque talvez lá atrás, o start que me deu em relação à vida pública foi quando eu entrei para o Rotary. Eu já estava na prefeitura, então o Rotary é uma entidade internacional, voluntariada, que faz grandes projetos, mas o que eu percebia, que por maior que fosse o nosso esforço num projeto rotariano, eu fazia analogia com um palito de fósforo. Ele acende, ele resolve, mas a duração dele é muito curta e a área de abrangência do projeto é pequena. E eu pensei, poxa, se tem algum caminho para transformar a vida das pessoas, transformar a sociedade, é através da política. Não tem outra ferramenta. Então, quando a gente assinou ali um documento, ali, que é um papel, 1 ou 2 páginas, instituindo a Escola Bombeiro Cívico de Indaial. Eu não tenho ideia do reflexo que isso vai ter daqui a 5, 10 anos na vida daquelas crianças. Eu sei que eu vou transformar... 50? Eu sei que eu vou transformar a vida daquela criança. Imagina uma criança que chega numa instituição dessa, período integral, com uma grade integrada entre a parte pedagógica convencional e algumas disciplinas do bombeiro voluntário. Massa. Cara, que massa. Porra, é muito legal. Toda criança é um bombeiro, não é? Entende? E são 600 crianças numa escola nova, período E assim, integral. não é uma realidade que tu muda, são centenas? Centenas. Então, assim, é isso que eu tenho que mostrar para essa pessoa. Entendi. O poder da transformação. E nós tivemos um exemplo muito claro esses dias, numa conversa nossa, e daí a gente cobrou uma coisa de uma pessoa. Ela disse, mas quem sou eu nesse processo todo? Eu disse, cara, tu é a pessoa fundamental para esse projeto. É um projeto da nossa policlínica municipal, um projeto de 20 milhões que vai transformar a nossa saúde. E essa pessoa perguntou, mas quem sou eu nesse processo? Cara, tu é a pessoa mais importante nesse processo. Às vezes ela mesma não se enxerga, né? Não se enxerga o todo, e né? isso, Rafael, o que nós fazíamos lá na época da fábrica? Eu trabalhei 25 anos na fiação. A fiação é o lugar mais chatinho que tem na cadeia da indústria têxtil. Porque eu faço fio, eu recebo o algodão em pluma, passa por várias máquinas, poeira, calor. É a tecelagem ali, né? Não, é antes. É antes Eu ainda? faço A confecção do fio. O fio. Ah. E, cara, o fio, o que é? Ele é
Ou ele é cinza, ou ele é creme, ou ele é branquinho. Uhum. Ele é chato. Uhum. Ele não tem vida, aquele produto. Entendi. Aí o que nós fazíamos? Nós tínhamos que pegar os nossos funcionários e levar lá na tinturaria. Como fica bonito o fio tinto. Levava lá na tecelagem. Para ele Como entender que o fica processo dele... Que ele faz parte daquilo lá. Ele tem que olhar a toalha, a roupa de cama e dizer, porra, o meu trabalho está ali. E isso a gente vem tentando fazer com os nossos servidores públicos. Levar ele para o local, para ele se sentir parte daquele processo. Senão fica um negócio muito, muito mecânico, né? Muito frio. Eu não me sinto envolvido. Cara, toda vez que tu olha para fora que a cidade está crescendo, é fruto do nosso trabalho. É um como conjunto. servidor público. Prefeito, se eu fosse investir em Indaial, fosse um empresário, por acaso estivesse procurando fazer um investimento, que área que o senhor recomendaria? Olha, hoje o mercado imobiliário de Indaial, ele é um... Não fala isso a gente só perde pro litoral, tá? Porque é um negócio absurdo. É muito... O nosso crescimento... Loteamentos, prédios, né? É algo assim... Conheçam os construtores, os loteadores aí. E que a gente está dentro de uma posição geográfica muito favorável. Consegue acelerar isso? Porque tem prefeituras que têm mais dificuldade, tem prefeituras com menos Não, a dificuldade. gente já está num ritmo muito acelerado. Hoje a prova... Vocês foram, acho que, precursores, assim, pioneiros da prova digital, né? Isso. Hoje, processo digital de aprovação aqui. Hoje, em 5 dias, uma casa de até 40 metros quadrados é aprovado de forma... Vou anotar mentalmente, 40 metros quadrados. Isso. Então, assim, é muito rápido, né? Isso já foi, esse paradigma foi quebrado lá atrás pelo André, então esse crescimento forte se deu por conta disso, né? De retirar entraves burocráticos, facilitar. O que a gente chama de não atrapalhar, né? Isso. Hoje é tudo feito dentro de uma plataforma, uma prova digital, a pessoa... A gente até brincava, né? A gente via aqui aguardando ser atendido um engenheiro lá com um monte de projeto, uma burocracia... 2025 falando... Então hoje é tudo feito dentro de uma plataforma, então é tudo muito rápido, muito prático. A gente tem uma concepção da Casa do Cidadão, e daí também quando a gente implantou esse conceito, ele é um conceito um pouco diferente das outras casas aí do cidadão, onde você vai lá e só faz a abertura de um requerimento. Aqui em Indaial não, aqui em Indaial tu vai ser atendido pelo aquele servidor público de carreira, aquele técnico que vai resolver o teu problema. Ele não vai abrir o protocolo, ele vai resolver o teu problema. Não vai ter que ficar falando a mesma história para 30 pessoas, né? Então, assim, é um local que é resolutivo. Entendi. E daí eles começaram a pegar no meu pé, quando a gente começou a fazer o layout, mas só 4 baias de atendimento, Silvio, isso aí hoje já é pequeno, né? Já é insuficiente, imagina daqui a 5 anos. Daí eu falei, não, a ideia é que cada vez vocês atendam menos presencialmente. Eu quero que as pessoas querem resolver a vida aqui no aplicativo. E eu usava um exemplo, assim, vocês acham que alguém sai do seu trabalho, né, pede lá, que já é uma burocracia para você ir durante o teu expediente de trabalho, eu preciso ir lá na prefeitura para fazer um requerimento e tal. Ninguém gosta disso. Não. Eu quero resolver minha vida com um aplicativo. WhatsApp, o aplicativo específico. Imagina lá. o cara ter que ir na operadora de telefonia, pegar um ônibus e ir até na operadora, sabe, para resolver. Então, mas muitas vezes as pessoas acham, que legal, cara, eu estou atendendo aqui presencialmente. Não. Ele vai perder muito mais tempo de deslocamento do que aquele atendimento ali de 3, 4 minutos. Que é o que a gente vive, que é o foco na solução. Isso. Né? Cara, como solucionar não necessariamente... Isso gera uma qualidade de vida que melhora a vida do cidadão e que, consequentemente, melhora a cidade. Precisamos finalizar, porque a gente, obviamente, tem um tempo limitado com todos. Então, mas a gente sempre finaliza com uma pergunta que eu gosto e tu gosta bastante, que é se o Genésio e a Ana Maria tivessem sentado nessa cadeira, homem, o que esses homens... aliás, os dois falariam para ti agora? Agora tu... Eu tenho uma... Se para mim nunca foi algo que eu pensava em ser prefeito, imagina para eles. E pela idade avançada deles, a gente tem um cuidado muito grande. Imagina. Da condição disso tudo. Para eles é um misto de preocupação e orgulho. Filho sempre filho. E o nosso desafio, né, a família é pequena, mas o nosso grande desafio é que eles tenham contato com o que é o bom. Né? Deixar eles mais neutralizados de alguns ruídos. Blindados, né?
Mas é muito legal, assim, o meu pai, meu pai, minha mãe, minha irmã, eles têm um orgulho muito grande, né, por eu estar como prefeito. E teve um evento que eu consegui levar eles, né, eles cada vez saem menos de casa, mas eu consegui levar eles num evento que o governador estava aqui em Dayal. Que legal. E eu falei pro governador, disse, Jorginho, aquele senhor grisalho lá é o meu pai. Teu pai, poxa, quantos anos ele tá? Na época eu tava com 82. Como é que é o nome dele? Disse, Seu Genésio. Tá, e a tua mãe que tá lá? Minha mãe, Dona Maria. Tá, ele começou a cerimônia, tal, isso e aquilo. E o governador não chama os dois, cara. Eles vinham andando assim, parecia que eles estavam flutuando, assim, ó. Eles não acreditavam no que estava acontecendo, assim. Então isso, dentro de toda a motivação que a gente tem, eu tenho essa responsabilidade, assim, de, poxa, representar bem meus pais, minha família. É isso aí. Silvio César da Silva, cara. Escutar esse homem aí que está sentado nessa cadeira, que tem uma responsabilidade enorme. Sim. Cada vez mais eu estou aprendendo isso e obrigado demais por tirar o teu tempo. Perder um pouco desse teu tempo aí com a gente, que a gente sabe que é tão difícil. A gente percebe que... Obrigado. A gente percebe que o trabalho é genuíno por esse tipo de coisa. Legal. Parabéns pela trajetória, é uma alegria a gente poder estar aqui conversando contigo. Foi um prazer conversar aqui com vocês e se pudéssemos, ficaríamos aqui o dia inteiro. Cara, exatamente, é até difícil pra gente correr aqui. É muito boa. Valeu. Obrigado. Tá com a gente até agora, cara. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Essas entrevistas têm por objetivo aproximar, né, o nosso ecossistema e os empreendedores da realidade pública e política da nossa sociedade. No empreendec.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou @JPTaumaturgo e @RealRafaSilva. Fica com a gente até a próxima. Valeu. Um abraço.